é o nosso primeiro dia aqui no nosso seminário, e já temos algumas pessoas aqui, cada um de um lugar. Eu gostaria que vocês fizessem uma breve apresentação para ficar gravada aqui para os nossos colegas. Quem pode começar? Vamos lá. Eu sou a Camila, moro em Brasília, sou psicanalista e também sou funcionária pública da Secretaria de Educação aqui de Brasília. Legal. Eu sou Carol. Eu sou funcionária pública também, da Prefeitura de Frutal, Minas Gerais. E eu trabalho num CAP. E é isso. E faz tempo que você estuda psicanálise, Carolina? Desde quando eu fiz a graduação, mas eu não sei fazer nenhuma especialização. Eu estudo com material mais curso, essas coisas, sabe? Certo. Tá ok. Gisele? Eu sou a Gisele, sou bibliotecária de formação e psicanalista também, trabalho na Secretaria de Cultura de São Paulo atualmente. Legal. Você, Kátia? Sou Kátia, moro em Franca, sou de São Paulo, capital, sou psicóloga há 12 anos, trabalho no meu consultório, né, e estou aí, no percurso aí da psicanálise. Kainan, você quer se apresentar? Sim, eu, infelizmente, estou com a minha câmera fechada, sem poder compartilhar a minha imagem com vocês, porque estou literalmente sem câmera aqui no meu notebook, mas eu sou o Kainan, sou o responsável técnico aqui da SPO, tento sempre me disponibilizar a todos para ajudar no que for preciso. Estou graduando em psicologia, estudo a psicanálise já há alguns anos, mesmo antes de começar a graduação em psicologia, e estou galgando essa linda profissão, este lindo chamado que, na minha opinião, vai além de uma profissão. E é por isso que eu estou aqui, para a gente crescer junto. Afinal de contas, eu acredito muito na ideia da formação continuada. Afinal de contas, não dá para chegar num ponto de aprendizado total. Então, quem não vive aprendendo, não aprende. E é isso. Bom, então falta eu me apresentar, né? Bom, gente, eu sou psicóloga, antes de ser psicanalista. Estudo a psicanálise faz 45 anos, desde a época da faculdade, né? Eu me formei na UFMG, em Belo Horizonte, e lá eu pude fazer um estágio, fiquei conhecendo o supervisor desse estágio, com jovens infratores, que chamava. Era tipo um abrigo de jovens infratores. Aí ele falou assim, se você quiser estudar psicanálise, você vai fazer estágio aqui, que você vai ver tudo que o Freud fala, nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, você vai ver aqui. Eu nunca tinha lido o texto, né? Ele falou assim, você vai também começar a estudar psicanálise comigo, e nós vamos começar pela interpretação dos sonhos. Então, foi meu primeiro texto da psicanálise que eu tive contato com Freud, né? E achei fantástica a forma que ele abordava a interpretação dos sonhos. E desde lá eu atendo no consultório crianças, adolescentes, idosos, gestantes, dou consultoria na área da educação, dou cursos, como vocês estão vendo aqui, né? Fui professora lá na Unifran das meninas durante 30 anos, já aposentei, né, da Unifran, e estou aqui, né? Ainda nesse percurso. Eu costumo dizer assim, que a psicanálise não tem uma formação, porque se você for colocar ela como formação, você vai colocá-la numa forma, e ela transborda a forma, não é? Então, eu tenho o costume de dizer assim, nós estamos todos em um percurso de estudos da psicanálise, da praxis da psicanálise. Então, eu não uso, assim, o pessoal pergunta, mas onde você fez a sua formação? Eu falo assim, olha, nenhuma forma
deu conta. Então, eu já experimentei a Sociedade Psicanalítica, que é uma forma terrível, já experimentei a Escola Brasileira de Psicanálise, que eu fiz parte do movimento da abertura da escola no Brasil, na época eu morava em Belo Horizonte ainda. Depois criamos o núcleo em Ribeirão Preto, e eu fui só saindo da forma. E continuo esse percurso, estudando, né, e tentando fazer alguma transmissão dessa praxis encantadora, né? Porque como trabalha com a singularidade do sujeito, cada dia você se encanta mais, não é? Então, eu fico assim, encantada quando eu estou aguardando o paciente e fico pensando, o que será que vai acontecer hoje na sessão? Mas não é nada daquilo que eu pensei, é tudo diferente. Então, isso é encantador, né? Além de cada paciente ser singular, cada sessão é singular também. Lógico que tem um tratamento, né? Um percurso ali também do paciente, e que tem um direcionamento na travessia do seu fantasma, né? Então, a gente vai imaginando aquilo ali, escutando as pérolas que eles trazem, né? Eu acho maravilhoso a psicanálise. Bom, eu preparei os slides, só que no Google Meet a gente não consegue ver vocês e o slide, então a gente só vai ver os slides, mas eu vou parando para a gente ir fazendo uma interlocução, tá bom? E quem tiver alguma dúvida também, pode clicar aqui na mãozinha que eu atendo, tá? Bom, eu acho que eu não vou ver a mãozinha, né? Mas tudo bem, o Kainan pode me dar um toque aqui no celular que eu interrompo, né? E a gente vai conversando, ok? Essa questão assim, de slides é bem complicada, mas eu acho que dá uma sequência, né, para a gente assim, pensar de uma forma mais... tem um chat aqui, de uma forma assim, mais organizada, podemos dizer assim, né? Embora a gente sabe que a psicanálise nos leva para a desorganização. Toda hora, né, aquilo que você planeja, que você organiza, de repente não é bem aquilo. Mas vamos tentar agora a gente apresentar o percurso desse seminário que eu planejei. Ele pode ter várias mudanças, inclusive, às vezes, de data, né? Se algum dia eu não puder estar aqui com vocês, eu vou recorrer a outros professores, tá? Eu tenho algumas professoras, né, que também me ajudam nos seminários, e se precisar, a gente recorre a elas, ok? Então, a gente vai manter as datas, né, com a ajuda também de outros professores, se houverem necessidade. Então, vamos lá. Bom, então essa apresentação já não há necessidade, né? Como vocês sabem, alguns de vocês, eu estou também dando uma aula no IESP, no Instituto IESP, e coordenei um curso de especialização em psicanálise na Unifran durante 20 anos. E aí, como eu aposentei da Unifran, me foi oferecido, né, coordenar um curso no IESP, agora na psicanálise com criança, eu aceitei o convite. Então, está sendo muito bom. E hoje nós estamos aqui porque a SPO, né, organizado pelo Eduardo Amaral, me convidou para fazer esse seminário. E eu aceitei, lógico, é um desafio, sempre é um desafio. E hoje nós estamos também tendo a colaboração do Kainan, né, que é o técnico da SPO, porque ajuda todo mundo lá, né, Kainan? Bom, qual que é a proposta, então, deste seminário? Nós sabemos que seminário é algo, assim, que tem um tempo curto, né, de duração, então, nós vamos ter uma proposta mais breve também, mas não é uma coisa assim resumida, é uma abertura para outras possibilidades. Então, nós propomos fazer um percurso com Freud, desde o início da construção da psicanálise, pela via da clínica das neuroses, e prosseguir com os pós-freudianos, Lacan e pós-lacanianos, incluindo os pesquisadores atuais. O seminário será realizado através de leituras prévias, aulas teóricas e discussões e casuísticas.
Inclusive, se algum dia vocês quiserem trazer, né, um fragmento de uma sessão de análise, ou uma dúvida que vocês tiverem, nós poderemos abrir esse momento. E nós teremos 10 horas. Vocês estão vendo? Sim. Tá? Então tá. Nós teremos 10 horas de total, né, hora desse seminário, e vai funcionar quinzenalmente de fevereiro a junho. As datas eu não pus aqui, porque eu já enviei para vocês no grupo do WhatsApp. Qual que é o objetivo, então, dessa proposta? É possibilitar a vocês que têm interesse em adquirir e aprofundar seus conhecimentos a respeito da psicanálise em relação ao método básico de trabalho, né? Vocês já estão até trabalhando, e o aprimoramento pessoal, porque é muito importante a gente fazer essa troca, né? E qual que seriam um dos objetivos específicos? Trabalhar com os conceitos fundamentais da psicanálise a partir de Freud, passando pelos pós-freudianos e lançando também assim as bases para a utilização da psicanálise nos campos da clínica, da empresa, né? Vocês trabalham com empresa, escola, hospital, qualquer instituição que aceite a escuta psicanalítica. Temos também como objetivo específico colocar o trabalho psicanalítico numa perspectiva lógica e contemporânea, sempre regida por uma postura ética, respeitando a singularidade de cada sujeito. Então, Freud, como vocês sabem, né, ele nasceu em 1856, morreu em 1939, e é o fundador desse grande conhecimento chamado psicanálise, né, que também é uma ciência. Depois nós vamos falar sobre isso. Bom, o que eu programei para vocês para a gente fazer esse percurso? Eu pensei que seria interessante a gente hoje ainda falar um pouquinho sobre a história do movimento psicanalítico, né, incluindo Freud na criação da psicanálise, mas é algo bem introdutório mesmo. E aqui eu vou deixar para vocês as referências bibliográficas, onde a gente tem contato, algumas referências, que são várias, né? Eu escolhi essas aqui, que são referências que depois vocês podem continuar os estudos. Depois o Kainan ou a Kátia pode passar isso aqui para o PDF e depois a gente passa para vocês. Nós sabemos que todo esse conhecimento da psicanálise, Freud, a pesquisa, né, o local de pesquisa dele é na Universidade de Viena. Gente, é maravilhosa a Universidade de Viena, não sei se vocês tiveram oportunidade de estar lá. Se não tiveram, programe-se. Maravilhoso. Você sente assim, junto com o Freud lá dentro. O módulo 2, eu acho que seria bom falar um pouco do Lacan, que é um dos principais revisores de Freud, é o que foi mais autêntico, né, com os conceitos freudianos, porque ele foi direto à fonte, né, estudou a psicanálise, os textos de Freud em alemão, então ele foi na língua de origem, isso é muito importante para a gente trabalhar, né, o que o cientista está trazendo. No módulo 3, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso objeto de estudo, que é o inconsciente, o sujeito do inconsciente, que é diferente do sujeito, né, que nós estamos habituados a usar na nossa língua, e a relação disso com a linguagem. E vamos falar um pouquinho, para entender esse Amberwust, sobre as formações do inconsciente, inclusive um sonho de Freud, que ele mesmo faz uma interpretação, né, que é muito interessante, é um texto riquíssimo. E no módulo 4, nós vamos falar um pouco do complexo de Édipo, da transferência, da pulsão e repetição e outros conceitos fundamentais. E vamos utilizar como casuística o caso Anaó, que é um caso de neurose de histeria, estudado por Freud e Breuer, né? O Freud não atendeu Anaó, mas fizeram um estudo sobre ele. Só o Breuer que atendeu, né? No módulo 5, a gente vai fazer uma
uma discussão sobre as estruturas clínicas, as entrevistas preliminares, o diagnóstico psicanalítico, qual que é a diferença do diagnóstico psicanalítico para o diagnóstico psicológico, para o diagnóstico da medicina. Então, isso é muito importante para a gente entender sobre as neuroses. Uma escultura da Camille Claudel. Bom, então, aí a gente já vai começar na neurose de histeria, que é o objetivo principal desse seminário, né, que é a neurose de histeria e a neurose obsessiva. Para falarmos da neurose de histeria, nós vamos utilizar de 3 casos. O caso Ana O, o caso Elizabeth Von, que vai falar sobre o sintoma e a repetição, e vamos aqui também falar um pouquinho do caso Dora, que vocês já conhecem bastante, mas a gente vai fazer alguma menção a ele. Aí, então, nós vamos passar no módulo 8 para a clínica psicanalítica das neuroses obsessivas. O Freud dizia que era a estrutura mais difícil de se estudar, é a neurose obsessiva, né? Por causa da questão de um desejo impossível. Então, ele fala que é um osso duro de roer. Ele vai falar lá quando ele está estudando O Homem dos Ratos, né? E nós também vamos trazer algumas casuísticas. Eu tive olhando os casos, reolhando, né, os casos clássicos, eu acredito que O Homem dos Ratos seria uma boa casuística, mas nós podemos escolher outra. Vocês podem até dar sugestões. E para encerrar o seminário, eu acho muito lindo quando Freud vai falar sobre o desejo da neurose obsessiva, ele utiliza a gradiva, que é uma fantasia pompeiana, né, de um escritor, e é muito bonito aquele texto, né, aquele livro, é um conto, né, que ele faz, e ele vai falar lá sobre o desejo da neurose obsessiva. Então, nesse TCC, né, que nós estamos vendo aqui, a gente vai passando pela neurose de histeria para a neurose obsessiva, para a gente entender um pouco mais sobre a clínica. E aqui eu deixei uma referência bibliográfica, complementando as referências que eu indiquei para vocês. Então, nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. Bom, vocês querem fazer algum comentário? A Gisele, vocês querem fazer algum comentário sobre a programação? O que vocês acharam? Vocês acham que é muita coisa? Uhum. Veja bem. Né? Né? Bom, então, só para complementar essa questão da programação, eu gosto muito tem outras referências bibliográficas para ver sobre a autobiografia do Freud, sobre a biografia do Freud. Mas eu gosto muito do Ernest Jones, não sei se vocês conhecem. Vocês conhecem? Não? Dizem que ele é um dos mais autênticos a Freud. E são 3 volumes, e ele vai falando, né, assim, de detalhes da família do Freud, muito interessante, assim, o que ele textualiza sobre a vida do Freud. Eu tinha um professor lá em Belo Horizonte que ele chamava Carlos Drummond. Eu fiquei sabendo que ele já se foi, não está mais no meio de nós. Mas não é certeza, viu, gente? Porque eu não vi isso em lugar nenhum. Me falaram que ele já se foi. Vai que ele aparece, mas assim, você está me matando, né? Mas ele falava uma coisa muito interessante, logo quando eu comecei a estudar psicanálise, que a gente tem que fazer um TCC do texto freudiano. Então, eu nunca esqueço dele, porque ele me ensinou a estudar psicanálise. Como assim ensinar a estudar psicanálise, né? Então, ele escreveu um texto que eu já estava até procurando aqui na biblioteca, mas eu acho que eu emprestei para alguém, e sumiu o texto, que era um xerox de um seminário que eu fiz com ele. E lá ele mostrava o seguinte para a gente, que sempre quando você for estudar Freud, você lê o texto indicado, marca
todas as dúvidas, inclusive os conceitos principais que você achou naquele texto, você vai grifando. Aí, depois disso, você pega um dicionário de alemão, que eu gosto muito desse aqui, né? Do Albert Hans, que ele é ótimo, e ele fala, assim, sobre o texto, sobre os conceitos, né? E cada conceito em alemão, por que Freud usou aquele conceito naquele momento, né? Coloca as datas, as referências dos textos. Eu acho que esse é um dicionário excelente, que o Carlos Drummond ele falava o seguinte, que a gente sempre tem que pegar os livros marginais para nos ajudar a entender a psicanálise. Então, marginal não no sentido de que está fora, né? Mas no sentido que circula, à margem, né? Aquele que vai nos ajudar. E nós temos hoje também, que já é bem antiguinho, na época da Kátia lá na faculdade, da Carolina também, né? O meu está até despedaçado, coitado, que é o da Rodinesco e o Plon. Esse dicionário nos ajuda muito também, porque como ela é historiadora, ela vai lá nas origens da história, né? dos colaboradores da psicanálise, os conceitos que cada um trouxeram para ajudar o Freud com a psicanálise, e ela também fala um pouquinho da tradução do alemão, bem pouquinho, quem fala mais é o Luiz Alberto Hans, mas eu gosto muito desse dicionário. E um outro, que nem parece um dicionário, parece um tratado, não sei se vocês conhecem, que é do Cole. Esse é bom. Esse é excelente, né? Não conhece, vale a pena tê-lo. Então, por exemplo, você quer estudar a pulsão, ele tem um texto explicando sobre a pulsão, né? E vai em Freud, vai nos outros que trouxeram, né? Depois eu vou tirar uma foto e colocar lá no... Mas está nas referências bibliográficas também. Pode perguntar. Gisele. Eu sei qual que é esse que você mostrou por último, eu não consegui anotar. Ah, é do Kofler. Mas tem lá na referência bibliográfica. Ah, então tá bom. Tá, obrigada. Vocês querem que eu tire uma foto assim, põe no WhatsApp da rapa deles? Tá, eu coloco depois. E nós temos também esse, né, que eu gosto muito, e o Peter Gay também. Eu gosto dos dois, mas eu gosto mais do Ernest Jones. Já me chamaram de conservadora. Porque o Ernest Jones, ele não questiona, ele era assim, tinha uma transferência fantástica com o Freud. Então, ele não ficava questionando, nem pondo defeito em Freud, nem na família de Freud, que nem o Peter Gay faz. Então, ele fala assim das coisas boas do Freud, eu fico mais identificada com esse aqui. Mas tem vários, né? Tem outras biografias muito interessantes. Bom, em relação à tradução, eu estou gostando muito da deixa eu ver qual que é, Companhia das Letras, que é essa tradução aqui. Então, eu tenho da Imago, que é uma tradução que vocês já sabem, que é horrível, né? E agora tem essa aqui da Autêntica, que é muito boa também, né? Eu gostei do jeito que eles classificaram assim, a obra. E nós temos agora da Companhia das Letras, que estou achando muito bom também, que eles fazem uma tradução direta do alemão. Para quem gosta de espanhol, tem também condensado em 3 livros a obra do Freud, da tradução do alemão para o espanhol. Só que eu não estou aqui com ela, porque está com a minha filha. Mas é muito boa também, eu estudei muitos anos naqueles livros. Bom, o que mais? E nós temos ainda os textos marginais, por exemplo, está aqui na minha biblioteca, deixa eu ver se eu acho aqui. Que é muito bom para a gente saber, assim, como que foi construindo... Nossa, gente, mexi aqui em algum lugar que apareceu uma imagem tão estranha. E foi construída a psicanálise. Você sabe que antigamente não tinha internet, nem WhatsApp, nem celular, né? Era tudo cartas, ou como é que chamava?
o correio mesmo, né? Telegramas e etc. Então, o que acontecia? O Freud ele fazia correspondência, escrevia cartas, né? Então, ele ficava um pedaço da noite, depois que ele atendia, escrevendo cartas. E os colegas correspondiam às cartas, respondiam às cartas dele. Então, aqui nós temos cartas que o Freud enviou para Ferenczi e cartas que Ferenczi enviou para Freud. Mas, assim, são cartas maravilhosas. E graças a Marie Bonaparte, como vocês já devem ter escutado a história, né? Ela salvou as cartas do Fliss, que tinha sido vendida na época da guerra, né? E ela comprou essas cartas. Então, isso aqui é uma riqueza de dados. Você está perguntando alguma coisa, Camila? Não? São livros, assim, que à medida que vocês puderem tê-los, vocês vão adquirindo, porque é de uma riqueza muito grande para a gente aprender a psicanálise. Bom, então eu te apresentei para vocês alguns livros marginais, né? Que vale a pena a gente ter nesse percurso da psicanálise, né? Lógico que eu não li todos até o final, mas eu pesquisei muito neles, né? Está tudo assim, debulhado já. Bom, então, dos livros do Freud, que foi um dos primeiros estudos sobre a questão da linguagem, é esse aqui, sobre a concepção das afasias. Esse livro é maravilhoso. Então, é um momento de passagem do Freud, quando ele está estudando sobre a medicina neurológica, né, porque ele era neurologista e clínico, né, e passando já para a metapsicologia, para além da medicina, né? Então, aqui já tem um discurso que não é mais só de médico. Ele já vai falar da linguagem como estrutura. É maravilhoso esse livro, né? A interpretar sobre a concepção das afasias. Então, é um livrinho que não custa caro e vale a pena a gente ter. Então, nós vamos trabalhar com alguns textos do Freud, à medida que a gente for vendo os temas, né? Vou pegar um texto daquele que eu coloquei lá na referência bibliográfica e vou indicar para vocês fazer a leitura durante os 15 dias de intervalo entre um seminário e outro. Mais alguma questão sobre a questão do curso, da estrutura do curso? Tudo certo? Então tá. Bom, então eu vou agora colocar para vocês a apresentação do Freud, né? Vocês já devem, todo mundo conhece assim a vida de Freud, o que aconteceu com ele, como é que ele foi construindo. Todo mundo está zerado nisso, né? Mas assim, vamos reapresentá-lo para a gente assim, né, ter ficar perto dele, podemos dizer assim. É bom rever, né? É bom rever. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, porque eu fui há 3 anos, antes da pandemia, eu fui em Viena, meu sonho era conhecer a casa do Freud e conhecer a universidade onde ele trabalhou, né? Então, eu estava contando para ela que é um negócio fantástico, assim, a sensação, porque o Freud, ele era um cientista, ele era um professor universitário e era um pesquisador, né? Só que ele vivia em condições muito precárias de vida, né? Então, quando eu cheguei no apartamento dele, eu fiquei assim, impressionada de ver tanto que ele foi humilde, né? Onde ele vivia. Era um prédiozinho assim, de 3 andares, aqueles tipo de apartamento grande, né? Que antigamente tinha aqueles apartamentos, parecia uma casa, assim, de vários quartos, 3 salas, né, na casa. Mas ali, ele criou 6 filhos, e a profissão, né? E construiu a psicanálise. Na hora que eu entrei assim, na sala onde ele atendia, parecia que eu estava invadindo o espaço dele. Eu tive essa sensação assim, de invasora, né? Aí o guia que vai mostrando para a gente, ele falou assim, a senhora quer conhecer onde era a biblioteca dele? Eu falei assim, nossa, é onde eu mais quero conhecer. Ele falou assim, ainda tem livros originais lá. Eu falei assim, então vamos. Aí a gente atravessa uma porta, uma antessala,
do consultório dele para essa sala grande. E tinha uma mesa, assim, bem grande, né? E aquelas prateleiras, assim, igual essa aqui, na parede, né? Fixada na parede, mas bem grande mesmo, assim. E ele falou assim, aqui era a sala de jantar da família e a biblioteca do Freud. Eu fiquei impressionada, eu nunca imaginava que tinha uma sala, assim, que tinha livro de cima e embaixo, né? E ele lá pesquisando, só ele, não. As fotos que a gente vê dele, que até trouxe uma aqui, né, na escrivaninha, era uma salinha pequena, onde ele estudava, ao lado onde ele atendia. Mas a sala da biblioteca, toda a família tinha acesso. Ele não tinha privacidade na biblioteca dele. E aí você passa por outra porta, já são os quartos da casa, a outra porta do lado esquerdo já é a cozinha, né? Aí fiquei pensando, não, mas ele gostava de tomar um sol, ele fala isso na biografia dele, tomava sol. Eu falei, a senhora quer conhecer o jardim onde ele tomava sol? Quero. Gente, um cubículo, assim, um pedacinho, assim, com uma árvorezinha plantada, umas graminhas. Era o jardim do Freud. Eu falei assim, meu Deus, como ele era humilde, não é? Era uma pessoa fantástica, Freud. Aí nós visitamos, eu escutei os áudios, vi todas aquelas coisas que ainda tem lá dele, né? O chapéu, o guarda-chuva. Você agora faz de conta, eu estava de chapéu. Vou pegar o chapéu do Freud, guarda-chuva e vamos para a universidade. Aí nós fomos a pé para a universidade. E assim, era bem perto, porque na época Viena era pequena, né? Era uma distância, assim, talvez de 2 quilômetros da casa dele. E nós fomos para a universidade. Agora, o que me surpreendeu é que acho que são 17 bustos de cientistas lá. Só tem 2 mulheres. E o Freud está lá, bem longe, assim, no cantinho, lá no fundo do corredor, mas está lá o busto do Freud. Eu falei assim, gente, que legal, né? Então, ele, lá naquela universidade maravilhosa, tem o nome dele lá. E as salas pareciam um teatro, né? Um anfiteatro. Eu perguntei ao rapaz se sempre foi daquele jeito, ele falou que sempre foi, só aumentaram algumas salas, né? Umas cadeiras muito confortáveis, uma biblioteca maravilhosa. Essa era a universidade que ele estudava, trabalhava, fazia as pesquisas, né? Mas não tem mais o laboratório dele, etc. Isso não tem lá mais. Mas é muito encantador. Eu fiquei encantada. Então, vamos lá ver o Sr. Freud, Dr. Freud. Está aparecendo aí? Não. Não? Então, peraí, desculpa, gente, é porque eu tenho que fazer a apresentação aqui. Agora vai aparecer. Apareceu? Agora sim. Ah, então Sim. tá. Então, ok. Então, vamos lá. Bom, isso aqui vocês já sabem, né? Onde ele nasceu, o ano, né? E aqui é uma cidade da origem deles, né? Que eles moravam lá, eles eram judeus. E ele fala que meus pais eram judeus e eu próprio continuei judeu. Então, ser judeu naquela época e se nomear como judeu era uma, assim, era um ato de muita coragem, porque ele viveu, como vocês sabem, né, durante a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e os judeus eram rejeitados nos 2 momentos, né? Então, Freud, é um momento, diz para Jones, que é o Ernest Jones, que fez a biografia dele, sobre a sua primeira infância. E ele fala, né, que foram tempos difíceis e que não vale a pena lembrar. Então, vocês imaginam para ele como foi doloroso ser filho de judeu, né, com muita dificuldade de trabalho, né, eles foram para Viena para o pai trabalhar. E ele diz também lá no livro, né, quando ele faz a biografia dele, quando eu era uma criança de 4 anos, fui para Viena, e ali recebi toda a minha educação. Então, Viena era isso aí na época, né? E é lindo demais, o centro de Viena é isso aí até hoje. Cheio de teatro, cheio de obra de arte.
E Jones escreve, né, que para um judeu vienense a escolha ficava entre indústria, o comércio, direito e medicina. Então, quando ele começou a estudar para fazer uma faculdade, ele não tinha muita opção. Ou ele seria um industrial, um empresário, né, de indústria, ou de comércio, ou então faria direito e medicina, ou medicina. Aí o Freud conta, né, que sob a influência de uma amizade formada na escola com um menino mais velho que eu, e que veio a ser conhecido político, desenvolvi, como ele, o desejo de estudar direito e de dedicar-me às atividades sociais. Mas, pelo visto, assim, né, foi por pouco tempo. Ao mesmo tempo, as teorias de Darwin atraíram-me fortemente, pois ofereciam esperanças de extraordinário progresso em nossa compreensão de mundo. E foi ouvindo belo ensaio de Goethe sobre a natureza que resolvi tornar-me estudante de medicina. Então, ele já estava capturado pela medicina, né? Ele estava estudando direito, pensando no social. Aí, vê as poesias de Goethe, aí fica interessado na medicina, porque Goethe era muito humano, né? É em vão que se vagueia de ciência em ciência. Cada um aprende somente aquilo que pode aprender. Então, Goethe que fala isso na cena 4, na parte 1 de Fausto. E ele cita isso lá no livro dele. Então, ele ingressou na Universidade de Viena em 1873. Tinha muito interesse nos estudos da fisiologia, neurologia, neuropatologia e psiquiatria. E formou-se em 1882. Aliás, formou-se em 1889. Eu tenho que consertar isso aqui, viu, gente? É 18 aqui, 1889. Aqui está outra vez a Universidade de Viena, que é fantástica essa universidade, a estrutura dela. Ela foi fundada em 1365. E me disseram lá que foi uma das universidades que mais tinha curso, né, na Europa, a Universidade de Viena. E ele teve a orientação do professor de zoologia, Klaus, né, que pesquisou sobre a vida das enguias em Trieste, funcionamento das células nervosas. Então, ele estava interessado em estudar neurologia, ele foi estudar as células nervosas das enguias. E foi publicado esse texto em 1877. O Freud jovem, né, uma suposição que ele era assim, né? E no Instituto de Fisiologia, como aluno de Brooke, trabalhou e participou de pesquisa durante 6 anos. Neste instituto, ele conheceu Joseph Breuer. Então, ele conheceu Breuer lá na universidade, porque Breuer também era professor na Universidade de Viena. Então, ele abandona a carreira de pesquisador por falta de dinheiro. Olha, gente, não mudou nada até agora. Então, às vezes, é muito difícil a gente ser pesquisadora, né? E ele começou a trabalhar no hospital, né, que era ao lado da universidade, no Hospital Geral de Viena, que é bem próximo, assim, à universidade. Nós fomos lá também no hospital. Em 1885, vou parar aqui só para a gente compartilhar aqui essa parte que eu acho muito interessante. Em 1885, ele começou a fazer umas traduções, acho que um pouco antes, dos textos de Charcot para o alemão. E aí ele começou a gostar do que o Charcot escrevia sobre a questão da histeria, sobre as doenças que não eram doenças físicas, né? Porque vocês já devem ter lido a biografia dele. Então ele fala que ele observava o sofrimento, né, das pessoas e ele sabia que aquelas doenças que apareciam, uma grande parte não era física, não era neurológica, não era fisiológica, que era algo que ia além do físico. E o Charcot falava disso nos textos que Freud fazia tradução para o alemão. Então, ele também ganhava dinheiro fazendo essas traduções.
e começou a interessar pelo conhecimento do Charcot, né? E aí ele pede para Charcot recebê-lo lá em Paris, e Charcot aceita, e ele não tinha dinheiro para ir. Então, quem que faz o patrocínio dele? Breuer. Breuer ajuda o Freud a ir para Paris para fazer a pesquisa dele, estudar com Charcot. Isso é muito interessante, né? Porque desde aquela época, os pesquisadores sofrem por falta de dinheiro, né? Então, essa é uma questão histórica, né? Porque não é valorizada a questão da pesquisa até hoje, né? Infelizmente. E lá em Paris, que chama muita atenção, é que Charcot recebeu Freud, assim, ele achou Freud, né, ele escreve, Jones escreve isso, que achou Freud muito inteligente e também já tinha uma experiência, né, naquele hospital que ele trabalhava, com as pessoas que, quando eles colocavam alguém para conversar com as pessoas, elas melhoravam. E o Freud ficou impressionado com o hospital de Salpêtrière, onde o Charcot trabalhava, e onde ele foi fazer estágio, porque Charcot conta para Freud que lá tinha mais de 5.000 mulheres internadas, e a maioria delas não tinha doença fisiológica, né? Aparecia no corpo, mas as doenças tinham uma outra origem, ele suspeitava de uma outra origem. E por qual motivo que ele fala isso para Freud? Porque ele hipnotizava, ele começou a usar a hipnose, né? E na hora que ele hipnotizava as mulheres, elas traziam no seu discurso, principalmente as mulheres, o trauma, né? As origens dos traumas. Então, o Freud ficou encantado com aquilo, né? Que aquelas mulheres não tinham doenças patológicas, né? Tinha algo ali que, além do corpo, e que de uma origem da infância e da adolescência. E a maioria dos discursos, quando as mulheres estavam hipnotizadas, tinha a ver com a questão da sexualidade. Porque vocês sabem que Charcot, Freud, atendeu as mulheres netas e bisnetas daquelas mulheres que foram para a Inquisição, né? Vocês lembram na história o que fizeram na Inquisição com as mulheres. Então, as mulheres sábias, enfermeiras, as parteiras, as que faziam remédios, né, homeopáticos com ervas, etc., essas mulheres, elas eram queimadas na fogueira, porque a mulher não podia ter conhecimento mais que o homem. Então, as mulheres que procuraram Freud tinha lá na sua memória, né, de história, que suas vós, suas bisavós, suas tataravós foram mortas por causa do desejo sexual e por causa dos conhecimentos, né? Porque não sei se vocês leram aquele livro Mateus Maleficário, vocês leram esse livro? Traduzido como Martelo das Feiticeiras? Não, eu tenho ele Como aqui. que chama o ti? Maleus Maleficário, mas depois eu ponho lá para vocês no WhatsApp. Eu tenho ele aqui na biblioteca. Eu trabalhei muito com ele no meu mestrado, esse livro. Então, lá, eles são 2 bispos que escrevem o relatório de como que eles, quais eram os critérios para queimar as mulheres na fogueira. Então, um dos critérios eram as mulheres que confessavam, né, nos confessionários dos padres, dos seus desejos sexuais, suas fantasias sexuais, né? Então, ela, tipo, uma mulher era casada e ficava pensando no marido da amiga, da vizinha, ou do, né, alguém que circulava por ali, ou o rei, né? qualquer fantasia sexual, nem fantasia podia. Então, essas mulheres, elas, né, os bispos, os padres tinham uma lista e eles mandavam para os bispos, e aí selecionavam as mulheres que tinham, por exemplo, um posicionamento importante na sociedade.
Então, essas mulheres ficavam na fila das mulheres que iriam serem queimadas. Olha que horror, né? Fora as mulheres que contavam, né, assim, em algum lugar, em algum momento, sobre o seu saber. Então, nós todas que estamos aqui hoje iríamos para essa lista, né? Então, quando Freud escuta aquelas mulheres, ele fica assim, impressionado. E como nós vamos ver depois, que o discurso histérico, da estrutura histérica, é um discurso muito cheio de riqueza simbólica, né? Então, por isso que a psicanálise foi criada pelo discurso da mulher. Porque a mulher, né, o Freud vai dizer que ela tem um campo a mais de simbolização, de possibilidades de simbolização, devido à castração simbólica e também por ter um buraco a mais no corpo. Então, nós temos que simbolizar mais uma abertura no nosso corpo, né? Que o homem não tem. Então, o homem tem 9 buraquinhos no corpo, nós temos 10, só começa por aí a diferença, né? Então, essa coisa que o povo fala hoje, que o homem vai virar mulher, a mulher vai virar homem, é muito complicado isso, né, em termos psíquicos, porque o nosso corpo nos diz sobre o saber do ser mulher, né? Você pode até ser qualquer gênero, mas você não vai ser mulher, nem a mulher vai ser homem, né? Porque realmente é uma subjetivação diferente, né? Podemos até inventar outros seres, mas não é mulher nem é homem, né? É outra coisa. Mas então ele vai mostrar assim que essas mulheres, apesar, né, de que já tinha acabado a lei da Inquisição, ainda sofriam pelos efeitos da Inquisição, que era o excesso de repressão sexual, né? E o que ficava recalcado era algo assim de muito medo, temor, né? E que aquilo somatizava muito no corpo, né? Enrijecia, adormecia, e aquelas coisas todas que a gente vai ver depois nos casos que o Freud apresenta, né? E a outra coisa que a mulher, com essa questão histórica, ela ficou num lugar de menos-valia. Então, os discursos daquelas mulheres que ele escutava naquela época, mesmo lá no Salpêtrière, eram mulheres com um sentimento de menos-valia, ou em relação à família, ou em relação ao marido, ou em relação à família de origem, né? E ligadas às questões sexuais do que viveram na infância e na adolescência. Então, o Freud foi fazendo todo esse percurso de estudo e vendo que, então, Charcot chegou à conclusão de que a hipnose só contribuía para saber que tinha um trauma, mas na hora que a pessoa acordava da hipnose, ela não lembrava de mais nada, então não tinha sentido. Porque eles chegaram à conclusão de que só teria sentido se a pessoa lembrasse conscientemente daquela representação daquele trauma. E tentasse nomear aquilo, né, que depois Lacan vai chamar de significação e ressignificação daquele trauma. Senão, não adiantaria hipnotizar, porque o sintoma continuava o mesmo, ou havia só um deslocamento para outro sintoma. Então, essa experiência, nesse conhecimento, o Freud conseguiu nesses estudos e trabalhando lá no Hospital Salpêtrière, com Charcot, né? E conta a lenda, né, o Charcot vai falar disso, o Freud também, que tinha mais de 5.000 mulheres internadas naquele hospital. E lá não era um hospital, lá era uma escola, não sei se era de guerra, então diz que era uma coisa assim nojenta, não tinha nada que ajudava as mulheres ali naquele momento, né, em termos de higiene, asepsia e etc. Então, muitas delas morriam, não é porque elas eram loucas ou etc., outras patologias, né, é porque dava infecção, né, porque a falta de higiene, não tinha pessoas para cuidar delas, porque foram, durante a guerra, pós-guerra, não, naquela época tinha outras guerras, né, a guerra mesmo que Freud participou foi essa de 1914 a 1918, e depois no final da vida dele, né, que ele foi exilado.
Bom, então vamos continuar. Vocês querem fazer alguma observação sobre essa história do Freud? Alguma questão? Não? Eu só não sabia que as mulheres, que havia essa história com a Inquisição feminina. Isso para mim é novidade. Eu nunca tinha lido sobre isso, não. No meu livro, O que Pode uma Mulher, eu falo sobre isso. Só que eu não tenho mais ele. Assim, eu fiz poucas cópias, vendeu tudo. Aí o pessoal pediu para mim fazer uma revisão e reeditá-lo, mas dá uma preguiça de reeditar livro, né? Mas assim, eu acho que eu até poderia colocar, né, Kátia, ele em PDF, não é? Sim. Uhum. Seria ótimo. Que é o resumo do meu mestrado. Aí eu trabalhei com a historiadora e também com aquela, como que ela chama? Aquela antropósofa brasileira e filósofa. A hora que eu lembrar, eu falo para vocês. Ela faz a introdução desse livro, Maleus Maleficarium. Depois eu vou pular para vocês lerem. Vale a pena ler, viu? Todas as mulheres deviam ler aquele livro. Vocês que trabalham na área da educação, então, né? Aí você vai entender muita coisa, porque que a mulher, nesse momento atual, ficou tão desesperada e se sobrecarrega tanto com tanto trabalho, etc. Né? Vamos continuar a apresentação, então. Bom, então nós paramos aqui, né? Foi trágico. Bom, então aqui o Charcot, né? Aqui o Freud está aqui no auditório. E ele ficava aqui, eu acho que esse aqui, se não me engano. Ele ficava bem atento ao que o Charcot falava, né? Não perdia uma palavra. Ele escreve para a Marta que não perdia uma palavra do Charcot. E aqui ele mostrando que fazia a hipnose nas mulheres, né? E depois ela deslocava o trauma, mas não deixava de ter aqueles sintomas. O cara era um gênio também, né? Como o Freud também era um gênio. Bom, aí o Freud volta para Viena, casa com a Marta e abre seu consultório particular e trabalhava como neurologista na clínica Steindl-Case, que para ganhar dinheiro e também tem uma clínica, né? Essa é a Marta, esposa dele, né? Como vocês já viram. E tiveram 6 filhos, entre eles Ana Freud, né? Que ajudou muito ele. E a obra de Freud é fantástica, né? Porque ele tem 24 livros, como a gente já... Nessa época aqui, que eu coloquei 30 línguas, mas agora já deve ser umas 60 línguas. 123 artigos e 21 artigos pré-psicanalíticos, ele chamava de pré-psicanalítico. E um dos artigos pré-psicanalíticos é esse que eu mostrei para vocês sobre a concepção das afasias, que é esse texto sobre a estrutura da linguagem. Então, a psicanálise e sua construção, ele, em 1896, ele fala que a psicanálise seria um método de investigação do inconsciente. Ele chama de disciplina, na verdade, sobre aquilo que está no inconsciente, que é o desejo. É um método baseado nessa investigação para o tratamento de desordens neuróticas pela fala. Então, aqui ele já está criando uma metodologia. Ele acreditava que se a pessoa falasse, essa desordem ia vir em palavras. Bom, então, nessa época, ele definiu o que era a psicanálise, né? Então, ele põe assim, que era uma disciplina e abrange um método terapêutico, através também da observação clínica, também era chamada de técnica psicanalítica, e um sistema de modalidade... Opa, desculpa, gente, espera aí, deixa eu botar aqui. Não sei por que não está aparecendo aqui. Bom, o sistema de modalidade de transmissão do saber que se apoia na linguagem.
Bom, então Freud, ai, voltou tudo para cá. Desculpa, tá, gente? Ele ficava... Peraí que eu já chego lá outra vez. Aí ele volta, quando ele volta para Viena, ele procura Breuer, né? Ele começa a escrever seus artigos e procura Breuer para falar sobre o que ele viu com Charcot e etc, etc. Mas o Breuer já não estava mais interessado, né, em estudar psicanálise, porque ele foi criticado como professor, né, que a sala do Freud, essa sala se mantém, levaram o divã para a Inglaterra, né, mas alguns objetos imóveis continuam lá. E ele queria que o Breuer continuasse pesquisando com ele, porque ele acreditava que realmente o inconsciente existia, esse Ambevust, que é além da consciência, a gente sabe que essa palavra inconsciente na nossa língua não transmite o que o Freud quis dizer sobre o Ambevust, né, que ele quis dizer que é além da consciência. E ele começou a falar disso para Breuer convidou ele para assistir um caso que ele estava atendendo, que era o da Ana O, que vocês já devem conhecer. Depois nós vamos falar dele. E nos seus estudos, ele começou a perceber, principalmente lá em 1900, né, que ele percebe mais ainda, que havia formas de representar esse Jambewusst, que era através dos sonhos, dos sintomas, dos xistes e dos atos falhos. Bom, sobre isso vocês já estão bem expert, né? Xistes, você sabe o que é xistes? Todo mundo sabe? Atos falhos, sonhos, né? Então tá ótimo, vamos continuar. Bom, e ele vai dizer que lá no texto de 1912, sobre o início do tratamento, ele vai mostrar o seguinte, que, na verdade, a psicanálise, a análise de um sujeito era como se fosse um jogo de xadrez. Precisava de duas pessoas, né? Um jogava a primeira pedra e depois não se sabia mais para onde, como é que ia terminar o jogo. Mas que todo tratamento tinha um começo e um final, né? E mais importante das regras para esse tratamento, ele vai dizer que a associação livre, através da palavra, para o paciente, e a abstinência do desejo do analista, que o analista tinha que estar escutando o desejo do paciente. E ele também fala de um instrumento de trabalho, que é a transferência, que ele vai depois definir bem essa transferência, o Lacan vai também atualizar essa definição, acrescentar alguma coisa, e depois a gente vai ver sobre o que é a transferência. Então, desde o início, Freud ele era muito preocupado com a ética. Então, ele achava muito importante que o analista abstivesse de seu desejo. E aí ter cuidado com o paciente, né? Protegê-lo no sentido assim, de não invadir o espaço dele psíquico, mas ficar mais na escuta do discurso do paciente. Isso é fundamental para a psicanálise até hoje, né? Foi uma grande descoberta. E ele achava também, acreditava, né, e que a gente sabe que é bom na neurose, usar o divã. Por quê? Quando você usa o divã, você tira o sujeito desse campo imaginário do analista, né? Você não fica olhando para ver se o analista está fazendo de cara boa ou cara ruim, ou se está com sono, etc., para que ele volte para a sua subjetividade, né? Para o seu campo simbólico. Então, foi esse o objetivo do divã. Mas, não sei se vocês sabem, vou interromper aqui para a gente conversar sobre isso. Não sei se vocês sabem, né, que o Freud,
ele não ficava só no consultório atendendo o paciente. Então, dependendo do paciente, ele saía, tinha uma praça assim, próximo no consultório dele, ele ficava andando ali com o paciente estava muito angustiado, né? Aqueles pacientes que tinham neurose de guerra, chamada neurose de guerra, então, ele saía com ele pela rua, caminhava, conversava, né, escutava psicanaliticamente aquele paciente, andando com o paciente. Ele também atendia o paciente em casa, né? Ele também atendia o paciente no hospital, acamado na cama. Então, ele não tinha esse rigor que os psicanalistas ingleses colocaram na psicanálise. Ele falava que o mais importante é o analista, independente do lugar que ele estava, que ele fosse ético com o paciente, que ele ficasse escutando o discurso do paciente, né, e abstendo do seu próprio desejo. Então, a transferência não tem, o divã não é a transferência, né? O divã é apenas um auxiliar do tratamento, né? Como diz o Lacan, a gente não carrega o divã nas costas. Então, às vezes, você chega no seu consultório, a chave está travada, o seu paciente está chorando, e você tem que atender seu paciente. Às vezes, o único local que você encontra mais privativo é seu carro. Aí você chama o paciente para entrar no carro, ou no carro dele, no seu carro, e atende o paciente, não é? Porque é a transferência que vai mandar ali, né? É aquela atualização da realidade psíquica, como diz o Lacan no Seminário 11, que atualiza ali na sua presença, né? Que vem à tona, né, a singularidade do Nobo Romeu, né, o imaginário, o simbólico e o real, atualiza ali no discurso do sujeito. Então, eu já atendi paciente dentro de carro, por questões, assim, às vezes técnicas do consultório, né? Já atendi paciente em casa, já atendi paciente na praça, porque em frente ao meu consultório tem uma praça. Então, é assim, já atendi em hotel, às vezes você está no congresso, né? O seu paciente é um colega e pede uma sessão, né? Que está demandando uma sessão de análise, está muito angustiado com alguma coisa que escutou no congresso. Então, você atende no quarto que você está, lógico que geralmente tem uma antessala com sofá e tal, né? Você não vai pôr lá na sua cama, mas você pode ter um lugar ali que pode ser atendido, né? Então, é a transferência. E o Freud fazia isso. Isso é genial, né? Essa aposta que ele fazia na transferência. Algum comentário? Alguém já atendeu fora do que eles chamam de, como é que chama na psicologia, Kátia, Caroline? Ai, tem um nome, eu esqueci. É consultório É o de espaço, cura, né? coisa assim? O consultório tem um nome na psicologia. E na sociedade de psicanálise também tem. Não é o setting, é? Setting. Isso aí. Porque o setting tem que ser assim, tem que ter a fotografia do Freud, do Lacan, não sei mais o quê, ou do Jung, né, assim, sei lá, né? Tem outra visão disso. Oi? Quem trabalha no setor público tem outra visão de setting. Total. Uma visão mais freudiana, né? Sim. E lacaniana também, porque o Lacan ele era bem assim, liberado, né? Não sei se vocês viram a entrevista da Judith Miller, depois eu vou passar para vocês verem, se vocês não viram. A filha do Lacan com a segunda esposa. E ela era psicanalista, vocês viram a entrevista dela? Então, ela vai apresentar, né, o consultório do pai dela. Ela disse, gente, aqui era a sala nossa também. Né? Minha irmã dormia aqui à noite, ela tinha que levantar cedinho, porque ele tinha que atender o paciente 7 horas. Então, o divã dele era a cama da filha, né? Às vezes era a sala de visita da família, entendeu? Então, mas na hora que atendeu o paciente, era do paciente, né? Então, assim, a questão da transferência é um negócio fantástico mesmo, né? E você vê que esse negócio, lógico, você tem que preservar algo ali do sujeito, né? Que o sigilo é muito importante, né? Para você, para que aquilo venha à tona, né? Que está ali, mas não é o mais importante. O que você ia falar, Gisele? Eu achei muito interessante, porque assim, quando aconteceu comigo, eu achei interessante a sua fala,
Porque quando aconteceu comigo, eu falei, nossa, né? Será que eu estou fazendo uma coisa assim antiética, né? Mas eu já atendi também em praça, em padaria, E assim, foram sessões muito interessantes, não atrapalhou em nada o fato de não estar no consultório. Uhum. Então, assim, gostei muito de você ter comentado que também já atendeu em lugares, assim, vários, né, distintos, É, e que realmente não importa onde você esteja, desde que você mantenha a ética, né, e as exatamente. condições que a gente sabe que são ideais, né, Uhum. para aquele atendimento. Então, eu gostei muito, assim. E depois eu vi que não importa se você está no consultório ou não. É a transferência, né? Exatamente, é Ela isso. vai atualizar em qualquer lugar que você estiver. Esses dias, com a pandemia, a gente teve que atender até criança online, né? Eu atendi uma criança online, mas eu não gosto de atender porque é bem complicado, né? Essa questão do sigilo e tal. Aí ele ficava na câmera, aí de repente ele sumia, e ficava tudo escuro a câmera, né? Aí eu falava para ele, e eu conversei com os pais para ele ter uma privacidade para ele dar conta de falar. Ele tem 8 anos, o menininho. Aí sumiu da câmera, eu falei assim, e eu escutava a voz dele, eu falei assim, onde você está? Ele falou assim, eu estou escondido debaixo da cama, você não vai me ver, mas eu vou falar para você, por que que eu escondi debaixo da cama? Então a imagem sumiu, mas a voz aparecia, sabe? Aí ele me conta, né, que ele não queria aparecer ali, né, para me falar umas coisas que ele tinha vergonha de me falar. Então, aí ele escondia debaixo da cama para facilitar ele falar. Olha que legal. Ele mesmo tirou o campo imaginário para me falar do que ele queria falar, né? Ele deu um jeito de arrumar um divã, né? E deu um jeito de arranjar um divã debaixo da cama dele. Aí, e ele fala da questão da vergonha, né, do sexual, da questão do sexual, que ele entrou no quarto e viu a mãe transando com o pai, mas e a mãe tinha falado para ele que não era para entrar, mas a mãe não trancou a porta. Aí ele questiona isso, sabe? Fala assim, mas se não podia ver eles, eu não queria ver eles transando mesmo, não, é muito feio. Você já viu alguém transando? Perguntou para mim. É muito feio, um horror. E eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu saía correndo de lá. Aí eu falei assim, e o que aconteceu que a porta não estava trancada? Eu falei assim, "Uai, é isso que você podia perguntar para minha mãe. Você podia perguntar para minha mãe. Por que que ela não trancou a porta na hora de transar com meu pai? Olha para você ver, né? Então, aquela questão que você acha que a criança é inocente, não é mesmo? Freud tinha razão, né? Ele estava muito angustiado e eu não estava nem querendo atendê-lo, né, assim, online, porque ele era uma criança fóbica, com sintoma fóbico, e aí dá para entender de onde que estava vindo a fobia, né? E aí eu atendi porque ele estava muito angustiado, ele não estava conseguindo dormir à noite, né? Porque aí aparece a questão do desejo edípico e um monte de outras coisas que veio à tona. Aí eu tive que marcar uma entrevista com os pais, né, para trabalhar essa questão aí, o que que é, né, que eles estavam, onde que esse menino está nessa relação, né, que dava a impressão de um objeto de gozo mesmo, sim, porque a qualquer momento alguém pode entrar no quarto, então aí fica mais interessante, né. Mas tem de tudo, né, no consultório. Bom, então vamos prosseguir. Vocês querem fazer algum comentário mais? Tudo certo? Podemos prosseguir? Então tá. Bom, então, uma das coisas importantes também que o Freud teve cuidado, ele era muito cuidadoso, né? Além dele estar experimentando, né, escutando a clínica, vendo o que estava acontecendo ali nos discursos, para entender o que que esse além da consciência, ele foi criando e tomando emprestado alguns conceitos. Então, um dos conceitos fundamentais da psicanálise é a pulsão, que vai falar sobre essa energia libidinal, né? E ele vai falar de várias pulsões, que ele chamou de trib,
para diferenciar do instinto. E também outro conceito importante para falar desse ambivust é o recalque, né? Aquilo que é representado nesse campo, traduzido como inconsciente. E ele sempre questionava por que as pessoas repetem os sintomas? E por que lá no hospital eu dou remédio e eles não tomam e fica repetindo o sintoma? Então, ele começou a trabalhar depois com a questão de pulsão de vida e de pulsão de morte. E outro conceito que ele tomou emprestado também, e utilizou a mitologia para dar conta de fazer a justificativa científica, foi o conceito de complexo de Édipo. O outro também, que é a transferência, que é um conceito antigo, que ele deu vida, né, na psicanálise desse conceito. E em relação à linguagem, né, que ele achava fantástico nas formações do inconsciente, esse mecanismo de linguagem, condensação e deslocamento. Então, ele também utilizou isso para dar conta de falar da psicanálise. E na interpretação dos sonhos, ele vai dizer que toda essa estrutura de linguagem, essa estrutura psíquica, essa estrutura de memória tem uma lógica. E que esse ambivust possui uma ordem, uma sintaxe, e ele é estruturado. Garcia Rosa faz esse comentário no livro dele. Desculpa, gente. Bom, então, ele vai utilizar, para falar de organizar toda essa teoria sobre a praxis da psicanálise, ele vai utilizar de outros saberes e de outras ciências. Então, ele utiliza da medicina, da mitologia grega, da filosofia, né, que ele utiliza os conhecimentos, alguns, né, conhecimentos do Platão, do Nietzsche, do Schopenhauer, né? O Platão, ele vai falar do mito da caverna, vai falar sobre o desejo, até sobre a transferência. Schopenhauer, ele vai falar sobre aquele conto, não sei se vocês conhecem, lá no Mal-Estar da Civilização, ele vai falar dos porcos espinhos, depois nós vamos trabalhar um pouco. E Nietzsche, sobre aquela questão mais humanizada, né, que Nietzsche traz em relação ao ser humano. Então, né, da Grécia, ele trouxe vários conhecimentos através dos mitos. E também outros filósofos, né, como Herbert Bentham, que era também um médico, Hartmann, que era filósofo, poeta Goethe. Também ele ia nas religiões, né, ele achava muito, por exemplo, um dos mitos da religião que ele pegou foi Totem e Tabu, né, que trouxe um grande conhecimento para nós sobre a questão da metáfora paterna, né, sobre essa questão da sexualidade. E a arte e literatura também está em todos os lugares, né, na psicanálise. Gente, já está acabando, tá? Bom, então, no final, o Freud diz uma palavra, final assim, 1909, né, ele estava num congresso, uma reunião científica da Sociedade Psicanalítica de Viena, e ele fala uma coisa fantástica. Ele escreveu: não há nenhum caminho fácil, nenhuma via régia que nos permita adentrarmos neste novo e tão difícil campo. Não obstante, a obra não tem por que ser convincente. A convicção só chega com a própria experiência. Fantástico, né? Então, a gente encerra hoje, né, pensando nesse sentido, né, que não há um só caminho, há vários caminhos, e o sujeito vai fazendo as escolhas de acordo com aquilo que está na sua subjetividade, né, no seu posicionamento de desejo. Então, isso aí foi uma grande descoberta, né, que o Freud nos trouxe. Bom, então, acho que em termos teóricos dá para a gente conversar um pouco mais. E eu gostaria agora de escutar vocês. O que vocês trazem aí dessa história toda, né, de iniciação da psicanálise? Os maçons têm os seus ritos iniciáticos, né? Nós também podemos ter os nossos, né? Vocês já assistiram o filme Freud, Além da Alma? Aham.
É interessante, né, para abordar esse início aí, essa questão. Isso, é muito interessante. Freud, além da alma, aquele diretor é fantástico, né? Ele deve ser psicanalista, porque tanto de conhecimento que ele pôs ali, né? Ele misturou vários casos do Freud para fazer aquele filme, né? Mas mostra muito bem, assim, como é que o sujeito foi recalcando a sua história, né? E construindo uma nova história. É muito interessante. Uhum. E tem um documentário que está nesse texto que eu apresentei para vocês, na referência bibliográfica, que é A Criação da Psicanálise, está no YouTube. Vale a pena ver, porque tem entrevista com vários psicanalistas, franceses, ingleses, alemães, norte-americano, brasileiro, não lembro se tem, acho que não tem, porque na época que foi feito, acho que ainda não tinha, né? Só tem uma introdução que uma psicanalista da sociedade faz, muito boa até, e depois vão apresentando, né, várias entrevistas sobre a psicanálise. Tá desligado o seu microfoninho aí. Como chama o documentário? A Criação da Psicanálise. Eu acho que é isso mesmo. Depois está lá na referência bibliográfica, depois eu ponho lá para vocês. Tem no YouTube. E o próximo encontro, nós vamos apresentar o Lacan, né, que foi um grande cientista, médico também, psiquiatra francês, que fez a releitura do Freud em alemão e acrescentou alguns conhecimentos a mais aí na clínica, né? Então, a leitura de Lacan, para mim, foi importantíssima, assim, para a minha clínica. Eu acredito que é até hoje para todo mundo, né? Só dele valorizar a linguagem, ele tomou na fonte, né, do Saussure sobre a linguística, e depois tiveram os filósofos franceses que estudavam análise do discurso, que fizeram, né, uma interlocução, e ele também valorizou muito a antropologia, né, filosofia. Eu acho assim, muito rico a teoria de Lacan. E tem também no YouTube, se vocês quiserem assistir, para o próximo encontro, algumas entrevistas com ele, né? Então, é um documentário que ele fala, tem a fala da Judith Miller, a filha dele, que é psicanalista, do Gerard Miller, que era um aluno dele, irmão do Jacques Lamiller, que era o genro dele, que organizou os seminários, né, do Lacan, e várias outras entrevistas. Então, vale a pena, mostra também o consultório dele, né, onde que ele atendia. Então, alguns pedacinhos lá dos seminários que ele dava na Universidade Paris 7, né, Paris 7. Então, é muito legal o documentário, vale a pena ver. Tá bom? Vocês querem perguntar alguma coisa, acrescentar alguma coisa na fala que eu trouxe para vocês? Quer sugerir alguma coisa? Né? Porque às vezes você vê na programação e fala assim, mas eu queria ver tal caso, tal texto, né? Eu achei que foi ótimo, uma introdução muito boa de assim, algumas coisas a gente só revê, né, relembra, mas eu acho que é fundamental, agradeço. Tá ótimo. Tá. Também achei que foi muito rico, né? O conhecimento, a hora que a Camila falou daquela parte que você trouxe, né, sobre a Inquisição, né? Cada vez que a gente escuta, né, te escuta, né, nos seminários, a gente vai aprendendo uma coisa diferente, né? Eu também nunca tinha escutado, né, falar sobre essa parte da Inquisição, né? Que tem tudo a ver com a história da mulher, né? Exatamente. Até hoje, né, inclusive. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Acho que mais para o mal, né? Acho que até hoje, por isso que as mulheres se permitem ser tão maltratadas, né?
porque esse poder a mais que a mulher tem, físico, psíquico, espiritual, né, que até a Organização Mundial de Saúde agora considera, porque essa coisa da intuição, né, isso é muito mais na mulher do que no homem. Eu acho que a mulher tem medo até hoje desse poder. Foram muitos anos de opressão, né? Agora que a gente está começando a se sentir no direito, né? Exatamente. E a gente vê o que está acontecendo no país, você fica pensando, meu Deus, por que as mulheres não se reúnem e fazem um trabalho, né, assim, de não deixar essa degeneração continuar como está, né? Então, parece que tem algo ainda que segura as mulheres. Acho que as mulheres ainda precisam muito se deparar com o divã, seja ele qual for. É verdade. Né? Para acreditar no seu potencial, né? Exatamente, para entender que história é essa, né? Exatamente. Que história é essa de um buraquinho a mais? Não é? Que buraquinho é esse? Faz tanta diferença. Uma vez eu estava dando uma entrevista numa TV aqui, um programa de Franca, me chamaram para falar sobre organização psíquica e sexual. Orientação sexual. O pessoal geralmente fala assim, você podia dar uma orientação sexual na televisão, mas como assim, né? Aí eu ponho um nome mais subjetivo, tipo organização psíquica, sexualidade e tal. Aí eu estava falando sobre esse campo, né, simbólico da mulher a mais. Aí o entrevistado falou assim, mas como você vai... Como assim a mais, né? Geralmente o homem tem muito mais poder do que a mulher. Eu falei assim, claro que ele tem, porque a mulher permite. Mas onde que você vai achar esse a mais, então? Só no próprio corpo da mulher. Tem 10 buraquinhos e você tem só 9. Eu falei assim, como assim? Ué, você nunca contou? Eu falei assim, não. Aí ele pegou o celular e falou assim, minha esposa está falando assim que não achou 10 buraquinhos no corpo dela. Aí interrompeu a entrevista. Aí o cara que estava organizando, né, a entrevista, no ponto de vista técnico, né, falou assim, doutora, eu acho que a gente não vai poder colocar isso na entrevista, esse pedaço, nós vamos ter que pular, porque a minha esposa também me ligou agora falando que não achou 10 buraquinhos no corpo dela. Falei assim, olha, não, senhores, vocês vão colocar os 10 buraquinhos na entrevista, sim, porque depois a continuação que eu vou falar é sobre isso, né, sobre o campo simbólico e tal. A hora que vocês chegarem em casa, vocês pedem para a esposa de vocês ficar pelada, aí vocês contam os buraquinhos, vocês vão me dar razão. Gente, mas virou uma risaiada dentro do estúdio, foi super divertido. Aí um dia eu estava lá na padaria, né? Você falou da padaria. Aí chega um deles lá, nossa, doutora, nossa, a senhora está aqui? Eu falei assim, eu também sou cidadã comum, eu compro pão para os filhos e tal, né? Eu falei assim, olha, todo lugar que eu vou, a conversa de piada são os 10 buraquinhos. Pessoal, vocês nunca mais vão esquecer o poder da mulher, hein? Um buraquinho a mais e bem contornado e faz muita festa com ele. Então, né, eu acho que é isso que vai dando conta, né, desse saber, né, saber a mais. O Lacan tem um seminário, chama Seminário 20, que é o seminário Mais Ainda, que é esse aqui, ó. Seminário 20. Cadê meu seminário 20? Por incrível que pareça. Não está aqui. Vai. Só falta me ter roubado o seminário 20. Depois eu vou procurar lá no consultório. Mas o seminário 20, ele vai falar que a mulher tem um mais ainda, né? Ele chama de mais ainda. Que é, na fala, a mulher nunca fala, ela fala muito, mas ela não fala sobre o essencial dela. Então, ele estava falando que na França, né, que já teve vários países, e que na França, qualquer lugar é a mesma coisa. Ele fala assim, até as analistas mulheres
não fala desse a mais que a mulher tem. Aí ele vai falar, né, da questão do mito de Tiresias, né, que o Tiresias queria ser mulher. Aí a deusa Afrodite permitiu que ele fosse mulher por 20 dias. Aí quando deu, né, o final dos 20 dias, ele queria continuar sendo mulher, não queria mais voltar a ser homem. Aí ela perguntou para ele por que ele queria ser mulher. Sai, porque o homem é muito sem graça. Você vai uma vez, o negócio murcha. E a mulher pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orgasmos, né? Mais ou menos isso é a história. E ele conta sobre esse mito, né, de Tiresias lá nesse Mais Ainda, né? E vai falar sobre isso, sobre esse campo, se a mulher tem, né, essa capacidade orgástica de ter mais de um orgasmo no ato sexual, e também ter sempre uma palavra a mais para se dizer do seu desejo, então, se essa mulher usasse esse potencial, como é que seria o mundo, né? Não teria espaço para os homens, não é? É. Olha o medo deles aí. Então ele vai falar disso, Lacan. Mas que as mulheres não falam disso. Elas escondem esse enigma. Das próprias analistas, ele fala. Bom, minha gente, então espero vocês dia 28. Foi um prazer conhecê-las. Espero que a gente, né, compartilhou, né, algumas coisas aqui que podemos acrescentar no nosso percurso, né, de conhecimento da psicanálise, que é uma longa caminhada até o final da vida. A gente está estudando e aprendendo, né? E vamos lá. E se vocês tiverem alguma amiga ou algum amigo que goste de psicanálise, que queira participar do seminário, ainda tem vagas. Tá bom? Certo. Então, Sim. um beijinho para todas. E até o Obrigada, Elci. de nada. Próxima. Tá? Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Parar de gravar aqui. Como que sai aqui, Elci? Eu nunca sei sair. É só colocar lá no vermelhinho. Deixa eu ver aqui. Ixi, saiu. Eu não estou sabendo, é parar a gravação aqui. Será que saiu? Kainá, a gravação continua. Sim, doutor Elci, é só clicar onde está aparecendo no alto da tela sem gravação, clica ali para ver se para. Não parou. Será que parou? Aí, Pelo menos não está vibrando mais. não, tem que ir no mesmo lugar onde a senhora iniciou. Lá onde estava iniciar gravação, vai estar parar gravação ou encerrar gravação. E é isso que eu estou procurando. Ah, é verdade. Depois Tá você vai ok? cortar